Nosso terceiro painel tem como tema Transição, o que fazer até a posse em 1º de janeiro. Esse painel foi desenvolvido com destaque para as principais providências a serem adotadas na transição. Convido, então, para comporem a mesa o Dr. Marcelo Palaveri, doutora Flávia Maria Palaveri, advogada especialista em Direito Municipal, sócia do escritório Palaveri Advogados, diretora do IPGM, Elaine Vilela da Silva, contabilista, secretária de Finanças, fundadora da EGCASP Consultoria, Rômulo Ripa, prefeito do município de Porto Ferreira, e também Elvis César, prefeito eleito do município de Santana de Parnaíba. Nesse painel, então, sobre o que fazer a partir da posse no dia 1º de janeiro de 2025. Lembrando que a nossa equipe, a partir de agora, irá distribuir os vouchers do almoço a todos vocês. Ao doutor Marcelo. Vamos dar início já ao painel. Nós fizemos esse painel com o seguinte propósito. Esse é para debater a transição. E aí nós trouxemos aqui 3 aspectos de maior importância no dia a dia dessa transição, que seriam o aspecto contratual, que o Bertaioli, inclusive, lembrou e mencionou, o aspecto de servidor público e previdência, que também foi lembrado por ele, e o aspecto contábil e orçamentário, que já foi iniciado pela Elaine, mas que agora vai ser retomado no que diz respeito à parte da transição. E para concluir o painel, nós trouxemos o Rômulo Ripa, que é o prefeito de Porto Ferreira, que vai nos relatar um pouco dessa experiência de transição. Ele já passou por essas transições e está fazendo uma última agora, última nesse momento, porque ele está terminando seu 2º mandato e está fazendo a transição como prefeito eleito. Então, a ideia é que façamos abordagens mais rápidas, para que possamos os 4 falarmos até o período das 12h30, quando nós faremos o intervalo para o almoço, e todos já são desde já convidados para esse almoço. Acredito, hein, Ana, que o pessoal já está distribuindo, inclusive, um voucher para o almoço. Esse voucher depois vale para que vocês possam ir ao restaurante que fica aqui próximo. A minha abordagem é rápida. A primeira tela da minha abordagem passa por mostrar para vocês o local de acesso. Por favor, se puder colocar, Ana. O local onde vocês terão acesso às informações relacionadas à transição, lá no transiçãomunicipal.com. O que é a nossa ideia? Nós fizemos um estudo de como funcionaria essa transição e desde o dia 6 de outubro, logo às 20 horas, o portal já está com esse material disponível. E esse material disponível, o que ele tem? Minutas de decretos, minutas de legislação e outras minutas que eventualmente vocês tiverem interesse para debater a transição. Não estou conseguindo aí. Entrando no portal, vocês vão chegar nesse local, correndo lá o cursor, que vai falar o que fazer na transição. Vocês poderão seguir para o manual e seguir para o arquivo. Aqui, quem tiver em condições já pode fazer, inclusive, o acesso imediato. Depois, com aquele material que está no QR Code atrás do crachá, vocês também terão acesso para poder, depois do retorno aos seus municípios, começar a conversar. Eu fiquei incumbido de falar sobre contratos e licitações. Sobre contratos e licitações, o que me parece que nós deveríamos pensar num primeiro momento, quando nós falamos em transição? Eu, prefeito eleito, eu, equipe de governo que vou apoiar esse prefeito, o que eu preciso conhecer de material referente aos contratos de licitações públicas? Primeiro, a regulamentação municipal. Aqueles que estão chegando agora na prefeitura, saibam que os municípios passarão a tratar com uma lei nova, que entrou em vigor há pouco mais de um ano, que é a Lei 14.133, cujo livro de minha autoria está sendo distribuído no dia de hoje para vocês, abordando a legislação. Essa legislação determina que os municípios façam uma regulamentação própria.
Ou seja, eu não fico mais apenas adstrito à Lei 8.666 e a 10.520, que já não existem mais, eu passo a obedecer à Lei 14.133 e uma regulamentação municipal. Então, o prefeito que está chegando precisa conhecer essa regulamentação do município, porque ela será complementar no que diz respeito às normas de licitação. Precisa conhecer a estrutura organizacional do município no que diz respeito a fazer licitações e gerenciar contratos, porque ele vai ter que tratar com isso a partir de 1º de janeiro, ainda que não trate disso nesse momento agora. Para que ele possa começar a conhecer, o ponto de partida do nosso modo de ver é o plano de contratação anual. Mas o que é isso, Marcelo? É um instrumento novo na legislação, que passou a ser obrigatório a partir da Lei 14.133, mais especificamente seu artigo 12, e que determina que todo órgão público tenha que fazer um plano anual de contratação. Um plano de contratação anual. Então, certamente, o seu município, se estiver seguindo a lei, fez no decorrer de 2024 um plano de contratação anual para vigir no exercício de 2025, que é o exercício que vocês iniciarão o seu mandato. Conhecer esse plano é fundamental. Esse plano não é algo imutável, como o plano pode passar por correções. Pode passar por correções nesse momento e por correções no momento em que vocês adentrarem a prefeitura iniciando o seu mandato. Então, é importante conhecer até para saber como tratar, o que adaptar e o que fazer de alterações. Na sequência, os contratos em andamento. O conselheiro Bertaioli deixou enfatizado isso. Conhecer especialmente os contratos de prestação de serviços continuados. Por que os de prestação de serviços continuados? Porque são aqueles que mais impactam no dia a dia. Eles estão sendo executados hoje e continuarão sendo executados em 1º de janeiro. E, então, serão executados durante o mandato de vocês. Verificar as questões relacionadas com renovação, com processos licitatórios em andamento e com as perspectivas para o início do ano é importante. Seja para vocês concordarem ou discordarem. Se concordarem, as coisas continuam andando porque vocês não são prefeitos nesse momento. Se discordarem, vocês têm momentos e instrumentos para questionar, criticar e debater, inclusive, a validade desses contratos, dessas renovações, ainda nesse momento, para que ganhem tempo a partir de 1º de janeiro de 2025. Conhecer os processos licitatórios em andamento, e aí não só naqueles que dizem respeito aos processos vinculados às contratações de serviços continuados, mas a totalidade. Isso quase sempre está num portal disponível, não estando ofício pedindo e solicitando informações. Conhecer as concessões e parcerias públicas-privadas que serão tratadas na parte da tarde, mas aqui nós estamos falando só do que buscar na transição. Se o município tem uma concessão, se o município tem uma parceria público-privada, esses são dos contratos de maior vulto dentro do município. Então, conhecer o andamento disso e se empenhar para saber como isso funciona é fundamental para o prefeito que inicia seu mandato em 1º de janeiro. Conhecer, nessa linha, os termos de parceria com as organizações sociais, e aí, mais especificamente na questão da saúde, falaremos disso um pouco na parte da tarde, os termos de fomento e de colaboração, que são os termos de parceria com as entidades do terceiro setor, firmados com base na Lei 13.019, que é uma novidade também recente para os municípios nesses últimos anos. E, por fim, estudar e entender o que acontece no que diz respeito à realidade de vocês, olhada pelo órgão de fiscalização. E aí, olhado especialmente pelo Tribunal de Contas, no nosso caso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Conhecer quais processos estão lá, quais processos já passaram por lá, qual é a realidade enfrentada pelo município no que diz respeito às licitações e contratos, e estudar isso porque, a partir de 1º de janeiro, vocês é que tratarão dessas situações, vocês é que enfrentarão, seja para responder aquilo que continua o município fazendo, seja para responder aquilo que vocês passarão a fazer de novo em 1º de janeiro. Então, para não ser muito longo e permitir que todo mundo possa falar no tempo, sobre licitações e contratos, esse é um panorama sintético do que fazer nesse momento de transição, para que vocês possam conhecer. É muita coisa, é muita informação, e não basta pegar o documento, obter o documento. Pegar o documento talvez seja até mais fácil,
O Rômulo certamente abordará isso e mostrará que nós temos ambiente hoje, num ambiente democrático de transição, muito propício para a transição. Legislações nesse sentido. O mais difícil é saber o que tem de informação, tratar a informação e trabalhar em cima dela para poder agir de forma proativa e produtiva para um sucesso da administração de vocês. Já passo a palavra, acho que na ordem, a Flávia, falando sobre servidores e previdência. Bom dia novamente a todos. Nós vamos falar um pouco sobre o que solicitar na parte de servidores municipais e de previdência municipal. Para onde que a gente aponta? Para passar? Para cá? Você pode passar para mim? Não, é o do meio. Então, a primeira coisa que os senhores prefeitos que tomarão posse em 2025 precisa saber é uma relação de servidores que estará à disposição, que vocês vão ter a mão de obra necessária para todas as atividades. Essa relação, o ideal é que ela venha separada por secretaria e que também seja informado o tipo de cargo que estará à disposição de vocês. Se são cargos efetivos, a quantidade desses cargos, se são cargos comissionados, as funções de confiança que são hoje existentes na prefeitura, para vocês poderem saber, inclusive, a equipe que vocês poderão contar. Quantas pessoas vocês vão poder nomear para poder fazer parte da cúpula da administração e da parte que vai pensar com vocês toda a gestão municipal. Também é importante que sejam encaminhados os vencimentos desses servidores. Inclusive, hoje, como o próprio conselheiro falou, tudo tem como ser verificado no portal de transparência ou da prefeitura ou do Tribunal de Contas. Então, a gente tem essas informações bastante à mão. Mas a organização da prefeitura, muitas vezes, a gente não consegue facilmente desvendar quantas secretarias, quais as diretorias de uma prefeitura. E uma sugestão, então, que se peça um organograma. Aqui a gente... Como que eu volto aqui? Porque, na verdade... Eita. Não. Você põe para mim de novo a tela? Eu vou falando aqui, o ideal é que se peça um organograma da prefeitura. Ao longo desses últimos anos, principalmente, a gente participou como consultores da FIP em diversas reformas administrativas. E aí, para fazer uma reforma administrativa numa prefeitura, o primeiro documento que a gente pedia era o organograma da prefeitura. Várias prefeituras simplesmente não tinham esse organograma. Então, você não pode ter uma visão geral do que é composta a prefeitura. As diretorias, muitas vezes, não são organizadas. As secretarias, elas foram sendo criadas ao longo do tempo. Então, a legislação toda de pessoal, ela está bastante esparsa lá no município. É difícil que você consiga, num primeiro momento, se a gestão municipal não fornecer essa informação, é difícil que alguém de fora consiga compilar todas essas informações e poder ter, efetivamente, essa organização que vocês vão encontrar hoje. Por quê? Vocês vão chegar no município e simplesmente precisam saber como ele está organizado. A gente tem uma
uma ideia, mas não sabe exatamente quais setores que são responsáveis por determinados serviços. E aí a gente precisa realmente agora, ao longo desses 40 dias de transição, se assenhorar dessa situação. E outro documento que seria importante que vocês tenham conhecimento é a informação se tem alguma ação judicial que discute o quadro de pessoal da prefeitura. O que a gente viu também nos últimos anos? Diversas ações diretas de inconstitucionalidade que elas questionam cargos, principalmente cargos comissionados, por conta do tema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o tema 1010, que fala que os cargos comissionados, a própria Constituição já fala, mas eles têm que ter função de chefia, assessoramento ou direção. E, a partir daí, diversas leis municipais foram julgadas inconstitucionais. Normalmente, o Tribunal de Justiça, ele dá uma modulação para uma correção dessas leis municipais, porque pode ser que um prefeito assuma e simplesmente não tenha à disposição legalmente instituído por lei, que não seja inconstitucional, os cargos em comissão. O Tribunal de Justiça, como eu falei, ele dá uma modulação de efeitos para organizar essa situação. E no ano agora de 2024, essa modulação de efeitos está sendo considerada, normalmente, nos acordos que a gente tem acompanhado, está sendo considerada a partir de 1º de janeiro de 2025. Por quê? No ano presente, o prefeito não pode criar novas despesas de pessoal, por conta da lei de responsabilidade fiscal. O prefeito não pode alterar questões de pessoal por conta da lei eleitoral. Então, essa modulação vai passar a valer em 2025. Seriam 4 ou 6 meses, dependendo da decisão. Imaginem os senhores ser surpreendidos no 1º dia de mandato, dizendo, olha, em 4 meses, todos esses cargos aqui não existirão mais. Então, precisa ser pensado agora, se existe, ser de conhecimento de vocês, se existe no município essa situação, para poder começar a trabalhar e pensar nessa nova organização. Também, a gente pede uma relação de servidores colocados à disposição, o que a gente fala, servidores cedidos, para órgãos federais, estaduais, ou para o legislativo municipal. Essa relação é importante, porque às vezes tem muitos, então vocês já podem começar a avaliar se vocês vão chamar de volta esses servidores, se eles estão cedidos legalmente, se eles estão cedidos por convênio. É importante o conhecimento dessa situação. Uma relação de pagamentos em atraso dos servidores, isso daí já numa situação bem ruim, que a gente espera que não tenha. Certificado de regularidade previdenciária, que daí vai ser tanto do INSS quanto do regime próprio de previdência, caso o município de vocês tenham. Esse certificado vai garantir, pelo menos num primeiro momento, que todas as obrigações previdenciárias foram e estão sendo cumpridas. Inclusive, a gente sugere que peça que se questione sobre a existência de eventual parcelamento com o INSS, com o PASEP, FGTS e o próprio regime de previdência, para saber se, no futuro, quantas parcelas faltam ainda para serem quitadas, qual o valor desse parcelamento, que é mais uma obrigação que é totalmente, já vai
ser de responsabilidade dos senhores a partir de 1º de janeiro de 2025. Informações sobre a folha de pagamento, tanto dos ativos, inativos, pensionistas. E essa folha, num primeiro momento, dificilmente vocês vão conseguir saneá-la, principalmente ainda nessa transição, mas é importante que os senhores comecem a se assenhorar do que tem nessa folha, que talvez no início de um mandato seja necessário até um recadastramento de servidores. A gente tem que ver quais benefícios constam dessa folha, a forma que a gente fala de uma higienização da folha de pagamento, que muitas vezes é bastante importante para vocês poderem continuar e terem uma boa gestão. A gente pede a demonstração dos gastos com pessoal, que é calculado sobre a receita corrente líquida do município e que agora, nos 2 últimos quadrimestres do mandato, tem a vedação de que haja um aumento desse gasto com pessoal. Então, esse demonstrativo a gente quer mês a mês, né, para analisar até a presente data. O mês de outubro agora já foi fechado, então, nessa solicitação de documentos, é importante que, como o doutor Marcelo falou, esse documento vem, mas, então estão gastando 35% da despesa com o pessoal. Tá, mas o que isso significa no orçamento municipal? A gente precisa de uma análise dessa documentação, porque senão vocês vão receber o documento e não vão saber o que fazer com eles, com esses documentos. Além disso, a gente sugere que sejam solicitados os gastos com o pessoal, com serviços terceirizados, porque muitas vezes a gente vê que a folha de pagamento, ela tem um valor baixo, então 35%, só que a terceirização do município, ela é bem grande. Então, a gente precisa saber como que está sendo feito isso, quanto o município está investindo, gastando nisso, para poder realmente, no futuro, sobrar dinheiro, valores para futuros investimentos, para poder fazer e cumprir o programa de governo. Informações, então, sobre parcelamentos, como eu já disse, e todas essas informações, grande parte delas, a gente consegue nos portais de transparência, no Tribunal de Contas, e solicitando também para os prefeitos que têm o dever constitucional de fornecer essas informações. E, como depois a gente vai ouvir o Rômulo, essa transição, ela tem que ser o mais tranquilo possível, porque faz parte da democracia a alternância do poder. Então, ela é republicana e tem que acontecer da forma mais tranquila possível. Não acontecendo isso no município de vocês, obviamente, temos vários mecanismos para poder fazer com que isso aconteça. Os documentos públicos, como eu falei, os documentos da prefeitura são públicos, então tem que ser dado acesso a quem pede as informações. Bem, era isso, eu já vou passar rapidamente a palavra para a Elaine para falar um pouco sobre finanças públicas. Olá, novamente. Agora eu não tenho slides, né? E eu vou ser bem rápida, né? Para a Flávia não puxar minha orelha aqui. Mas vamos lá, vamos juntar as duas falas, né? Doutor Marcelo e a Flávia. Porque todas as informações que vocês vão adquirir em relação aos contratos existentes no município, e também a realidade de pessoal, né, da folha de pessoal, como a Flávia falou, tudo isso vai ter que estar atrelado ao orçamento municipal. Tudo isso vai ter que estar atrelado à capacidade arrecadatória do seu município. Então, toda a documentação, ela se
uma depende da outra, né? O que a gente pode ver, por exemplo, nos contratos licitatórios? Como o Marcelo colocou, vamos falar que é o primeiro ano, acho que a gente pode dizer assim, do efetivo empenho do plano anual de contratação, que veio com a Lei Nova de Licitações. E ele tem em seu artigo algo muito importante. Não é só eu fazer o plano de tudo que eu vou contratar em 2025, se isso não tiver atrelado ao orçamento que eu previ para aquele ano. Então, isso vai ser um detalhe muito importante que vocês podem fazer na transição, né? Solicitar o plano anual de contratação e atrelá-lo à LOA, né? A Lei Orçamentária Anual, que está na Câmara para votação agora, até o final do exercício. Por quê? Se você tiver um plano anual de contratação, ao qual você tem diversas ações, contratos, a serem efetuados durante o ano, já com valores previstos em média nesse plano, e você chega nesse plano, ele está 1 bi, e você tem um orçamento total, vamos lá, de 1.200 bi. Você só vai fazer essas contratações. E a sua folha de pagamento, quanto custa? Ela não vai caber nesse orçamento anual. E a gente sabe que, né, no nosso país, como um outro colega aqui falou, as coisas são meio devagar, né? Sai uma legislação, tem uma determinação nova, e realmente os municípios demoram para se enquadrar naquilo. E hoje, sendo, acho que o primeiro ano desse PCA, talvez os municípios não estão atentos estão fazendo o PCA sim, para cobrir o objetivo da lei de licitações, mas estão esquecendo desse detalhe primordial na execução do orçamento. Se ele não tiver previsto essas ações dentro do orçamento, não poderá ser licitado. Ou analisar como um todo e definir prioridades diante do poder arrecadatório que o município tem. Diante desse contexto, a gente ainda vai mais além no orçamento. O orçamento previsto para 2025 é a realidade do município? Infelizmente, ainda encontramos em muitos municípios paulistas orçamentos superestimados em sua arrecadação. Para enquadrar toda a despesa que se pretende, ou até mesmo aquelas que já foram incluídas no plano anual de contratação, se eleva a arrecadação do município a um patamar inatingível na realidade do dia a dia municipal. Então, esse atrelar o PCA, as contratações dentro do orçamento do município, é um dos pontos mais importantes, eu acredito, e que dá para ser feito agora na transição, né? Porque o PCA está pronto. A LOA está pronta, é só cruzar informações dessas ações. E ainda nesse contexto, nessa equipe de transição, identificar tudo o que está em andamento, principalmente obras que estão em andamento neste exercício e ultrapassarão o exercício. Identificar se essas obras que vão ultrapassar também estão previstas no orçamento de 2025. Porque senão vai chegar no início do exercício, terá paralisação da obra. Vocês não vão conseguir, vocês vão medir a obra e não vai ter empenho correspondente. Porque ele ultrapassou e não previram isso no orçamento seguinte. Então, são detalhes muito importantes a nível do orçamento. A nível financeiro, o que a gente já falou um pouco no outro painel, que é o retrato do município, né? A saúde financeira dele como está, mas a gente precisa atestar também a folha de pagamento dos servidores, como aqui falou, a gente vai estar tranquilo, porque está num índice de 35, né? Vai estar baixo, vai estar tudo bem, está dentro da lei de responsabilidade fiscal. Mas a minha arrecadação do ano que vem, que é a real,
não aquela que previram, mas a minha arrecadação efetiva para o exercício vai suportar esta folha ao longo do ano e qual índice eu vou atingir? É projetar. Porque lá no orçamento, desculpe, mas é lindo. Se projeta um orçamento com o número que se quer. Então, quando você chega no orçamento, infelizmente você chega no município, aquele dado, eu volto a bater na tecla da fidedignidade do dado. Porque o orçamento bate, receita, despesa equilibrada, e se assim fosse na execução, não teríamos municípios deficitários. Porque o orçamento é equilibrado anualmente. Você vai olhar o índice de ensino, está ok. Você vai olhar de saúde, está ok no orçamento. Você vai olhar o índice de folha, está dentro dos percentuais. Mas e a realidade da execução? Então, esse é outro ponto muito importante do pessoal que vai afetar as finanças. E o importante também, para fechar, que eu acho que também já está dando o limite, tem acho que de 12 a 15 itens que está no portal do Instituto sobre as finanças e orçamento. Balanço orçamentário, vários relatórios. E aí nós voltamos a falar, é importante ter esses relatórios, mas é o mais importante, é saber analisá-los. Não é, talvez, aqui os senhores, os prefeitos, os políticos que irão analisar, não. Mas tenham ao lado de vocês nesse período, pessoas capacitadas para ler efetivamente o que está nesses relatórios. Para que realmente entrem sabendo já o que fazer no dia 2 de janeiro a nível do financeiro. Porque vocês vão ter uma lista de restos a pagar. Vocês vão ter uma lista de dívida fundada dos municípios, então conhecer muito bem os parcelamentos vigentes, ou aqueles que estão em tramitação. A gente já viu muitas vezes tentar fazer um parcelamento ao final de um mandato, não conseguir, e ficar em aberto. 4, 5, 6 meses de previdência, FGTS, e quem que vai ter que parcelar essa dívida? São vocês. E essa dívida vai caber dentro do orçamento do município que se inicia? Então, é conhecer tudo isso. Os relatórios, a lista que está lá, dá base para vocês saberem tudo isso. Mas precisa saber interpretá-los de forma correta. E, para isso, a equipe que estará ao lado de vocês. E acredito que o Instituto estará à disposição também de vocês. Então, é interpretar para, assim, fazer um planejamento estratégico ligando os contratos, o pessoal, que são mais pesados do município, com a saúde financeira e o orçamento municipal. Eu acho que é isso. Obrigada. Eu agradeço a Elaine e passo a palavra ao Rômulo, prefeito de Porto Ferreira. Pode. Pessoal, bom dia. Agradecer ao Dr. Marcelo Palaveri, doutora Flávia, toda a equipe do Instituto pelo convite. Uma satisfação poder estar com vocês aqui nessa manhã. Eu estou há 53 dias da liberdade, né? Acho que tem mais gente como eu, né? E vivi as duas pontas da experiência. A experiência de ser o prefeito eleito e a dificuldade de realizar uma transição bem feita. E agora a oportunidade de, estando prefeito após 8 anos de gestão, entregar a cidade para sucessão, não do meu grupo político, mas de um prefeito eleito no campo da oposição, mas fazendo completamente diferente daquilo que eu vivi em 2016. Né? Acho que o que foi dito aqui, do campo técnico, de documentos, de legislação, das compras, dos contratos, dos recursos humanos, da contabilidade, é muito precioso e é essencial para o êxito da atividade da gestão, que é um pouco daquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês, da minha experiência. Tudo aquilo que vocês
vão pedir de documentação, já estão pedindo. A cartilha elaborada pelo Instituto é muito bem feita. Ali é só seguir o passo a passo, que não tem como dar errado. É importante, mas, ao mesmo tempo, deveriam ser informações que deveriam estar à disposição de todos, não somente dos prefeitos eleitos, dos grupos políticos, até no que disse aqui o nosso colega sobre cidades inteligentes, um bom portal de transparência deveria ter todas essas informações com facilidade de manuseio por parte até do cidadão comum. O que vocês devem ter a visão, na minha opinião, é de que o quanto mais harmonioso for esse processo de transição, por mais difícil que seja, ainda mais uma ressaca de um processo eleitoral, mais tranquilo vai ser o início da gestão de cada um de vocês. Porque na política tem aquele ditado de que o primeiro ano é o ano da lua de mel, né? É o ano que as pessoas ainda dão uma desculpa para que o governante possa entregar o resultado. E a partir do segundo ano, é o ano que a desculpa não cola mais. No interior, a gente fala que quem casa com a viúva cria os filhos. Então, a partir do segundo ano, não tem mais desculpa. O problema é seu, você vai ter que carregar, você vai ter que resolver, você vai ter que dar conta do recado, dentro da lógica de que a cidade lhe confiou essa missão. Em Porto Ferreira, quando nós chegamos lá, o município não tinha um marco legal sobre a transição. Então, eu tive que negociar com a governante à época como se daria essa transição. Passado o momento dessa transição, que foi uma transição um pouco turbulenta, a primeira coisa que eu fiz no mandato foi mandar para a Câmara Municipal uma proposta de lei que garantisse o Instituto da Transição como algo permanente na cidade. E nós temos uma lei que é uma lei não muito extensa, é uma lei com diretrizes de como esse processo se dá, garantindo a paridade dos membros, garantindo a representatividade em cima das pastas existentes dentro do município por áreas, né? E é aí onde eu chego para vocês da importância de ter essa convivência da equipe que vocês escolherão para auxiliá-los na tarefa de administrar a cidade a partir de 1º de janeiro, com a equipe existente no município de vocês, na presente data. Porque, como disse o conselheiro Bertaioli, aqui dessa tribuna, a cidade é dinâmica, ela é viva. E nem tudo aquilo que vai estar no papel vai corresponder com a realidade. E quando eu digo de o processo ser harmonioso, nós vamos ter que andar na linha tênue de que o governo abra as portas para receber a equipe de transição indicada por vocês e que esse trabalho seja um trabalho que não atrapalhe o cotidiano da cidade. Porque essa foi uma justificativa que, na minha transição em 2016 para assumir a gestão, a governante criava um empecilho. Não, sua equipe vai atrapalhar os meus secretários a tomarem conta da cidade. Então, tudo isso tem que ser muito negociado, horário que essas reuniões vão acontecer, o ambiente que essas reuniões vão acontecer, as visitas às repartições públicas. É natural que a hora que um chefe novo, prefeito eleito, um futuro secretário, chegue numa repartição, o servidor queira ter acesso, queira conversar, queira ter um pouco mais de espaço. Tudo isso tem que ser muito bem negociado, porque quanto mais tratado, menor vai ser o trauma para qualquer um dos dois lados. A importância desse processo ser harmonioso. A transição é um direito do prefeito eleito e deve ser um dever do prefeito que deixa a função. Ela é uma garantia da sociedade, de que os serviços públicos não vão parar. E, ao mesmo tempo, de que o prefeito eleito vai ter maior efetividade na consecução do seu plano de governo futuro. Vou contar alguns causos para vocês aqui bem rapidamente. Na minha cidade, quando ganhei a eleição, nós tínhamos um pronto atendimento público em convênio com uma entidade filantrópica de saúde que eu defendi na eleição que ele não era viável, porque ele era muito próximo ao pronto-socorro e o custo dele era um custo, pelo custo individual de atendimento, 4 vezes maior do que o meu custo de atendimento no pronto-socorro, que é tocado pela Santa Casa. Na transição, eu pedi para a governante à época
E o detalhe, documentem tudo, atas das reuniões, ofícios, garantam a publicidade desses atos, porque a publicidade desses atos vão ser a garantia de vocês lá na frente, não só com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, mas com a sociedade, que deve ser a moderadora desse processo. E eu falei para ela, olha, eu gostaria que você já, coloquei no papel e negociei, não renovasse o contrato com o pronto atendimento médico. Eu falei isso durante a eleição, sei que é um desgaste do ponto de vista eleitoral, mas para a gestão da saúde da cidade, para que eu tenha seringa, agulha, gás e remédio, porque o orçamento da saúde era completamente desorganizado e a rede de atenção básica era muito precária, eu pedi que não renovasse. E ela não respeitou. Não, eu não vou ficar com a marca de ter fechado o pronto atendimento. Mas anunciada a decisão por mim, detalhe, dia 10 de janeiro eu tive que encerrar um contrato que tinha sido renovado e eu tive que pagar a multa de rescisão do contrato e os funcionários ali que já estavam com uma indenização a menor em dezembro tiveram que ser novamente indenizados. Então, gera um dano ao erário, o orçamento que vocês vão administrar. Então, estou contando esse fato para vocês verem que é como se a cidade, com todo respeito, a partir da manhã seguinte da eleição, tivesse 2 prefeitos já. O prefeito que ainda é de direito e o prefeito que será de direito em janeiro do ano subsequente. Outro fato que eu conto para vocês da importância de ser harmonioso. Aqui eu vi na cartilha e não vi ser tratado profundamente aqui, mas chama a atenção de vocês. As sentenças judiciais, excelentes, que são obrigações que o município deve cumprir e vocês cumprirão em nome do município. Mas hoje está muito na moda os TACs da vida com o Ministério Público. Termo de ajuste de conduta. Investiguem as obrigações que os gestores atuais estão deixando para vocês. Porque para o gestor, para o bom gestor, para aquele que está deixando o mandato, eu saio lá hoje com a cabeça muito tranquila, porque quanto mais bem feita for a transição, maior será a comprovação do legado que eu deixo para a minha cidade. Para o mau gestor, é a herança maldita que ele deixa para a cidade. Então, conhecer os TACs, as obrigações, é muito importante. Na minha cidade, as escolas não tinham auto de vistoria de corpo de bombeiros. Aí tinha um TAC que, para aliviar a barra ali, se acelerou a obrigação de fazer as obras para conseguirem os AVCBs, os populares AVCBs para as escolas, estrangulando a obrigação dentro dos meus orçamentos, e era um negócio que nós não estávamos preparados, porque isso, geralmente o prefeito, quando ele é forçado, me permitam aqui o termo, assinar um TAC, ele não vai dar publicidade nisso, porque é o promotor com a faca no pescoço e ele rendido numa obrigação que o município deveria ter cumprido e não cumpriu. Então é importante conhecer os TACs. Eu assumi lá um TAC que determinava a extinção de cargos comissionados, que determinava concurso público para transformar chefe de seção, para vocês terem noção, é o meu 3º escalão na administração, por concurso. Eu ia fazer concurso do chefe de seção de tributação. É uma aberração isso. Limitar o poder do chefe do Poder Executivo, escolher o seu gestor lá. Eu tive ainda a facilidade de abrir diálogo com o Ministério Público e renegociar esse TAC, mas garanto para vocês que o meu promotor era uma exceção. Se vocês chegarem lá com um TAC assinado, do ponto de vista de uma aberração das obrigações para vocês, isso vai complicar e muito a realidade da administração. Vocês sabem que os municípios podem firmar convênio com o Tribunal de Justiça para usar os depósitos judiciais para pagamento dos precatórios. Muitos municípios já fizeram isso. Cuidado também com a herança desse convênio. É muito comum o prefeito chegar e falar, vou recuperar as finanças do município, vou fazer lá uma anistia de juros e multa para receber os débitos de dívida ativa do município, reforçar o caixa, e até simpático com o eleitor quando o chefe do executivo chega. No meu município, nós tínhamos lá esse convênio. Falha nossa, nós não sabíamos a origem dos recursos que foram levantados pela administração anterior nesse convênio de uso dos depósitos judiciais. E eu fiz anistia. E o maior credor do município estava com o dinheiro bloqueado na conta das garantias do município,
e a gestora anterior foi lá, sacou o percentual, usou para pagar os precatórios. A hora que eu fiz a anistia, o que o esperto fez? Débitos de quase 3 milhões de reais. Foi lá no balcão da dívida ativa e pagou o débito dele, com isenção de juros, multa e tudo mais. Fumo, eu tive que devolver para o Tribunal de Justiça devolver para ele R$1.500.000, num orçamento de, na época, 180 milhões. E aí é onde eu contradizo um pouco aqui o que o conselheiro Marco Bertaioli disse. Existem surpresas, sim, na administração. Existe o fator do imponderável, sim, na administração, que são aquelas coisas que fogem à nossa competência e ao nosso conhecimento. Então, cito isso também para que vocês tenham aí a habilidade de se aprofundar um pouco nisso, porque pode ser uma armadilha. O censo dos servidores, das atividades que eles fazem, dos locais de trabalho. É muito comum servidor não aparecer alguns meses para trabalhar no começo do governo, né? É comum. No governo do Estado, pior ainda. Eu tenho um amigo, que foi meu secretário, é chefe de gabinete de uma secretaria de Estado hoje. Ele falou para mim que o dia que eles começaram a convocar o pessoal para se apresentar, tinha funcionário que não trabalhava em home office há 5 anos, né? Então, imagine nas prefeituras onde o ambiente é mais familiar, é mais maleável ainda. Então, que vocês possam se debruçar sobre isso. Sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Questionem isso também. Em Porto Ferreira, dando meu dado, havia sido o município condenado num processo seletivo que havia sido irregular para a contratação de agentes comunitários de saúde. E a gestora enrolou, fez a sindicância e o processo administrativo no final da gestão, e a comissão determinou que todos os agentes comunitários de saúde fossem desligados da função, por conta do processo ter sido irregular. Cheguei no gabinete, tinha um processo só no dia da posse em cima da mesa, era esse, para eu assinar o desligamento de todo mundo. Então, e aí você fica com a peixe de que quem mandou embora, quem chegou. Então é importante ter um relatório das sindicâncias, dos processos administrativos disciplinares que correm dentro do município, para blindar de que vocês não sejam os maldosos e que cada um dos autores tenha a sua responsabilidade. Já estou caminhando para o fim, viu, Marcelo? Consórcios e responsabilidades regionais. É muito comum o gestor assumir responsabilidades regionais, consórcios. Nós temos muitas soluções que são hoje no ambiente consorciado, até porque são econômicas, efetivas, garantem direitos à sociedade. É muito mais fácil comprar determinadas situações e serviços de forma regionalizada, mas podem ser obrigações que se transformam em heranças malditas também. Conheçam esses ambientes e as responsabilidades que o município de vocês tem com esses órgãos, com essas entidades. Por fim, o meu desejo é que vocês possam fazer tudo isso, trabalhar a publicidade e pensando a questão da harmonia, não do ponto de vista do ataque, a eleição já foi, vocês vão ter outra eleição só daqui 4 anos, e daqui 4 anos não é o ataque que vai reelegê-los ou eleger o sucessor, é o resultado da gestão de cada um de vocês, o efetivo resultado. Trabalhem a publicidade de maneira isenta. Trabalhem todos os relatórios. No momento da posse, transmitam esse relatório condensado em ambiente web, para os veículos de imprensa, para o Ministério Público, para a Câmara de Vereadores, para que esse seja um dado público com data. E vocês tenham um raio-x de como vocês pegaram a prefeitura. Mas não tentem, nesse momento, utilizar o relatório da transição para um ataque político, porque ainda a caneta está na mão do chefe do executivo atual lá, que pode preparar muitas armadilhas para vocês. Tenham muito sucesso nessa jornada. Exatamente ao 12h30, nós damos por encerrada a primeira etapa e convido a todos para seguir para o restaurante para podermos almoçar, retornando em seguida. Obrigado.